Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020 e este é o programa da Defenda PM, transmitido pela TV Osasco e pelas redes sociais. Eu sou o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação, e seguimos com o nosso formato especial do programa, em razão da quarentena. Esse formato especial, embora reduza a qualidade do programa, é uma homenagem a todos os profissionais que não podem ficar em casa. Por isso, nossas boas-vindas e agradecimentos aos médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, psicólogos e demais profissionais da área de saúde, aos policiais militares e aos bombeiros, aos guardas municipais e demais integrantes da área de segurança pública, aos porteiros, zeladores e profissionais da área de limpeza, aos caminhoneiros, frentistas, chapas e carregadores, aos entregadores e aos motoboys, aos agricultores e feirantes, aos funcionários das padarias, farmácias e mercados, aos operários, técnicos e engenheiros, profissionais em geral, que continuam produzindo, transportando e distribuindo produtos e alimentos. A vocês, a nossa eterna gratidão por tornarem menos difícil a nossa permanência em casa. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos, descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Volto a convidar você a conhecer toda a gama de serviços e produtos oferecidos pela Defenda Conecta, em especial aqueles totalmente gratuitos, pensados para todos os que estão em casa nessa época de quarentena. São ofertas que vão de games a cursos, de livros a shows. Você que é associado, confira. Você que não é, acesse e veja como se tornar um associado. Lembrando que qualquer pessoa pode se associar ao Defenda Conecta. Não é necessário ser policial militar, tampouco oficial. Acesse www.defendaconecta.com.br e veja mais informações. Ainda falando sobre a Defenda Conecta, teremos novidades em breve para associados e não associados. No último dia 22 de abril, houve uma assembleia extraordinária, virtual, da Defenda PM, para deliberar sobre as alterações estatutárias. A assembleia teve que ser realizada por meio de um aplicativo de reuniões, em virtude da proibição de reuniões presenciais impostas pelo decreto de quarentena. Nessa reunião, deliberou-se sobre a criação de um novo tipo de associado. É o associado beneficiário. Qual que é a mudança à vida, então, com essa criação? Com a criação da categoria de sócio beneficiário, a Defenda PM poderá disponibilizar serviços de seguros em geral e de saúde, não só aos oficiais da Polícia Militar de São Paulo, que são basicamente as pessoas que podem se associar à Defenda PM, mas também a qualquer pessoa que desejar contratar esses novos serviços oferecidos.
Veja na sua tela aí. Na área de saúde, a Defenda Conecta passará, a partir agora do início de maio, a oferecer uma plataforma com mais de 23 mil médicos e laboratórios em todo o Brasil. Essa plataforma contará inclusive com a telemedicina, algo extremamente moderno e útil em momentos como os que nós estamos vivendo hoje de coronavírus. O associado terá acesso a exames laboratoriais, consultas com médicos de várias especialidades e com dentistas também, e irá pagar somente quando usar o sistema, e ainda com um preço acessível de até 70% em relação ao preço de balcão. Terá ainda acesso a uma farmácia online, com mais de 8 mil medicamentos que serão entregues na sua residência. Importante ressaltar que esse modelo não traz nenhum tipo de carência, não apresenta limite de uso, não tem limite ou variação em face da idade do usuário e ainda não tem restrições para doenças pré-existentes. Para o policial militar da ativa, que precisa fazer exames anuais de saúde e muitas vezes não consegue fazê-los no hospital da Polícia Militar, o sistema irá disponibilizar exames laboratoriais em laboratórios de primeira linha por preços próximos de R$ 25. Tudo isso numa única plataforma com acesso fácil e rápido, possibilitando que o associado faça o pagamento online e já se dirija à consulta ou exame com um voucher emitido, evitando desgastes no momento do atendimento. Na área de seguros, o acordo que está sendo finalizado prevê a cobertura de eventos ocorridos com o policial militar em serviço, algo que praticamente nenhuma outra seguradora cobre. Esses benefícios foram pensados para nossos associados, mas seria um verdadeiro desperdício de oportunidade não oferecê-los a todos os policiais militares, independente de posto ou graduação, e mesmo aos nossos amigos que não são policiais militares, mas que necessitam desse tipo de assistência. Por isso foi necessária essa atualização estatutária. Agora, mais do que nunca, a Defenda PM passará a cuidar de toda a família policial militar. Você que é policial militar, fique atento a essas ofertas que devem ser divulgadas até o final do mês de abril. Enquanto isso, entre no site da Defenda Conecta, volto a repetir, www.defendaconecta.com.br e veja as outras ofertas que existem para você. Qualquer um pode ser associado ao Defenda Conecta, policiais militares, policiais civis e civis em geral. Na semana passada, a Defenda PM foi alvo de uma reportagem feita pela Ponte Jornalismo. Quem conhece a Ponte deve imaginar o tipo de reportagem que foi, tendenciosa e cheia de opiniões de especialistas que nunca conversaram com a Defenda sobre as suas pautas, suas demandas e suas realizações. Mas esse é o jogo. Quando começamos a incomodar, viramos vidraça. Essa maturidade atingida por nossa associação a colocou num patamar diferenciado. Hoje somos objetos de reportagem em órgãos de comunicação como o G1, o UOL, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Rádio Jovem Pan e diversas outras mídias regionais. Estamos presentes em reportagens da Globo, da Record e de TVs e rádios regionais. Ser grande incomoda. Nossas falas incomodam. Nossas atitudes incomodam. Nosso posicionamento incomoda. E quando não há algo verdadeiro para ser atacado, surgem veículos de comunicação, como a Ponte Jornalismo, que após fazer uma série de perguntas, que nós respondemos prontamente a todas elas, de forma transparente, vem com uma manchete que beira o absurdo. Aliás, a manchete já dá a dimensão da parcialidade. Dá uma olhadinha na manchete aí. Conheça a associação de PMs que promete livrar policiais que matam civis em São Paulo. Essa referência no título da reportagem é justamente em face de um dos objetivos estatutários da Defenda PM, ou seja, promover a representação e a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, homogêneos dos oficiais militares do Estado de São Paulo, ativos ou inativos, podendo, para tanto, ajuizar mandado de segurança, individual ou coletivo, mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade e outras medidas independentes de autorização de Assembleia. Ocorre que, em razão deste objetivo, a Defenda PM tem incomodado a vários atores na área de segurança pública, que são recalcitrantes em aceitar que a Lei 13.941 de 2017, que ampliou o rol de crimes de competência da Justiça Militar, cabendo seu registro e apuração pela PM e não pela Polícia Civil,
essa recalcitrância em aceitar essa lei exige medidas por parte da defenda. A distorção maldosa feita pela referida mídia jornalística dá a entender que a defenda pactua pela impunidade, o que é uma inverdade absurda. A defenda PM prima pela legalidade, e a legalidade aqui no estado de São Paulo, em alguns casos, está sendo subvertida, em especial em relação a esses crimes abrangidos pelo Código Penal Militar. O core business da defenda PM é a defesa institucional, e isso abrange necessariamente a manutenção dos direitos e prerrogativas dos seus componentes da Polícia Militar. Essa defesa, na maioria das vezes, colide com a política vigente há anos em São Paulo, de não arrumar encrenca, de confusão, briga com outros órgãos de segurança. Política essa que só trouxe perdas para a Polícia Militar, que viu suas funções próprias serem diminuídas, como é o caso da já citada competência de Polícia Judiciária Militar, ou serem realizadas por outros órgãos, como é o caso da famigerada Polícia Preventiva Especializada, realizada pela Polícia Civil. A revelia, inclusive, da Constituição Federal, que estabelece a Polícia Preventiva, como atribuição exclusiva da Polícia Militar. Continuaremos em nossa luta de defesa institucional, fortalecidos pelos ataques sofridos, pois agora sabemos efetivamente que estamos incomodando e sendo vistos como uma entidade associativa que representa efetivamente nossos associados e todos aqueles que se alinham à legalidade. E é com esse espírito de representar cada vez mais e melhor nosso associado, levando a conhecimento de todos as nossas pautas, nossas demandas e nossas realizações, que estamos reformulando nossas redes sociais. Temos nova foto de capa no Facebook e nossas publicações agora estão repercutindo em todas as nossas mídias. Acompanhe as nossas mídias sociais. É só digitar @defendapm no Instagram, Twitter e Facebook, curtir e seguir. Assim você ficará atualizado sobre tudo o que acontece em nossa associação, além de poder ter acesso a todas as campanhas realizadas pela Defenda Conecta. Continuamos com a divulgação das práticas adotadas pela Polícia Militar de São Paulo para minimizar os efeitos da pandemia. É a verdadeira missão humanitária que a Força Pública Paulista assumiu desde o começo dessa crise. Hoje vamos trazer informações sobre a prática de atividade física, em especial pelos veteranos e pelas pessoas da terceira idade. Confira aí as dicas de nossos professores de educação física. Todos contra o coronavírus. Veterano. Sua missão foi proteger as pessoas. Agora os cuidados devem ser para você. Evite locais com aglomeração de pessoas. Mantenha sempre a higiene das mãos com água, sabão e álcool em gel. Não compartilhe objetos pessoais. Não cumprimente pessoas com abraços, beijos e aperto de mãos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço ou lenço limpo. A prevenção é a melhor solução. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. A seguir, mostraremos um vídeo que traz informações ao patrulheiro para o atendimento de ocorrências nessa época de coronavírus. É importante que todos os cidadãos saibam como eles estão sendo orientados a proceder, para que possam entender e colaborar com as atitudes dos policiais militares durante o atendimento de uma ocorrência. Veja aí. Todos contra o coronavírus. Policial militar, ao ser solicitado por alguém com sintomas de contaminação, peça que a pessoa mantenha o afastamento mínimo e cubra nariz e boca com braço, pano ou usando a própria roupa. Em nenhuma situação realize apertos de mão ou qualquer tipo de contato físico. Atenda ao solicitante sempre desembarcado da viatura, assegurando que apenas um integrante da equipe permaneça próximo à pessoa abordada e os demais, se possível, a uma distância mínima de 1,5 m. Se disponível, ofereça a máscara de proteção e após o atendimento faça a sua higienização pessoal. Ao abordar pessoas suspeitas de contaminação, utilize luvas cirúrgicas e máscaras de proteção, se disponíveis. Após a abordagem, realize sua higienização pessoal e de todo o EPI, com água e sabão ou álcool em gel.
muita atenção ao retirar luvas e máscaras contaminadas. Deposite-as em sua embalagem original e após em um saco plástico, deixando-o vedado até o seu descarte em um recipiente próprio que deverá ser realizado em sua unidade ou em uma unidade do Corpo de Bombeiros. Não conduza pessoas suspeitas de contaminação em sua viatura. Acione uma viatura do Corpo de Bombeiros para apoio. Lembre-se sempre de utilizar seu EPI e álcool em gel com responsabilidade e parcimônia, pois hoje é material muito procurado e, portanto, de difícil reposição. A prevenção é a melhor solução. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Enquanto a Polícia Militar de São Paulo busca dar o seu melhor para atender a população, tentando minimizar os efeitos que a pandemia de coronavírus traz para a população, sobretudo durante o atendimento de ocorrências, vemos que falta um pouquinho de sensibilidade, para dizer o mínimo, do governador do estado, que reluta para autorizar a confecção do termo circunstanciado de ocorrências pela Polícia Militar. Essa foi a medida adotada pelo estado de Roraima, mais um estado que adotou essa medida, evitando assim a condução de pessoas para as delegacias de polícia, para um mero registro de crimes de menor potencial ofensivo. Com essa atitude, o estado de Roraima economiza dinheiro e poupa vidas. Por quê? Porque tem uma menor exposição de todos os envolvidos naquela ocorrência. E essa exposição diminui a possibilidade de contrair o vírus. Em São Paulo, pela inação do governo estadual, continuamos dependendo de ações isoladas, como foi a da comarca de São José do Rio Preto, anunciada por nós aqui no programa de 6 de abril, que autorizou que a Polícia Militar envie diretamente, por e-mail, para a Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, os boletins de ocorrência referentes aos atos infracionais equivalentes a crimes sem violência real à pessoa. Na esteira dessa decisão, as comarcas de Jales e Urânia adotaram o mesmo procedimento, minimizando assim a necessidade de contato entre as pessoas e principalmente a condução dessas pessoas a uma delegacia de polícia. Até quando nós vamos depender de decisões locais, que favorecem somente parte da população? Até quando veremos o estado de São Paulo ficar para trás do restante do país na adoção desse moderno modelo de segurança pública? Um modelo que gasta menos tempo, que gasta menos dinheiro, que economiza os recursos do Estado, possibilitando a utilização em outras áreas. Bom, com a palavra, aqueles que podem decidir, o governador do Estado e o secretário de Segurança Pública. O cenário político em Brasília está agitado. Não bastasse a crise originada pela pandemia de coronavírus, que causou a queda do ministro de Saúde, nós tivemos, nessa última sexta-feira, o pedido de demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Tudo isso coloca outros assuntos em segundo plano, mas não podemos deixar de acompanhar temas que podem trazer grandes impactos para os militares estaduais. Nesse sentido, precisamos trazer aqui informações sobre o PLP 149 de 2019, aquele que foi apelidado de Plano Mansueto, em razão do seu idealizador. Esse PL foi encaminhado pelo governo para avaliação na Câmara e por lá foi extremamente modificado até que se deu a sua aprovação. Agora ele tramita no Senado, onde o governo já articula o seu engavetamento. Corre nos bastidores do Senado a notícia de que o governo irá editar uma medida provisória nos termos iniciais da proposta do secretário de Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida. Vale lembrar que essa medida provisória, quando for editada, tem efeito imediato, ou seja, passa a valer no dia de sua edição. E só poderá ser alterada por meio de votação, que deve acontecer num prazo máximo de 120 dias. Originalmente, o plano previa a liberação para os estados que aderissem ao programa de algo em torno de 10 bilhões por ano. Com a reforma vinda na Câmara, esse valor aumentou para 35 bilhões, segundo o seu presidente, o deputado Rodrigo Maia, ou para 180 bilhões, segundo a área econômica do governo. Tudo isso ao ano. De 10 para 35 ou de 10 para 180.
No meio dessa briga entre beneficiar mais ou menos os estados, estão os funcionários públicos e os militares estaduais. Pelo plano enviado à Câmara, haveria uma restrição de vários direitos dos funcionários públicos e militares estaduais, dentre outros a proibição de conceder aumentos, reajustes por tempo de serviço, por substituição de cargo e até mesmo promoções. Para os militares estaduais, que têm como pilares de sua organização a hierarquia e a disciplina, as promoções são uma garantia do funcionamento desse sistema. Ao se impedir que haja promoções e mesmo substituições remuneradas, coloca-se em risco o funcionamento da instituição, inclusive sob o aspecto jurídico e de responsabilidade fiscal. Em razão dessas peculiaridades, os militares estaduais conseguiram, na Câmara dos Deputados, alterar esse dispositivo, permitindo assim o funcionamento normal das instituições militares. Agora, com o acordo que se costura junto ao Senado, corre-se novamente o risco de, por meio de uma medida provisória, haver um prejuízo considerável aos militares estaduais. A Defenda PM, como sempre faz, irá acompanhar essa tramitação e desde já concita a todos aqueles que tenham contato com políticos que façam gestões para minimizar esse impacto negativo nas instituições militares estaduais. Aqui em São Paulo também há uma agitação, mas em razão da quarentena decretada pelo governador João Dória. Após nova prorrogação, agora até o dia 10 de maio, e sofrendo pressão popular para a reabertura do comércio, o governador anunciou um plano de reabertura controlada, o Plano São Paulo. Numa entrevista coletiva havida em 22 de abril, ao lado de grande parte de seu secretariado, o governador usou uma apresentação cheia de gráficos e dados para trazer quase nenhuma informação sobre o que realmente irá ocorrer. Não se sabe o que vai abrir ou voltar a funcionar, quais serão os critérios, como o transporte público irá interagir com essas mudanças, se haverá necessidade de uso de algum equipamento de proteção individual, lembrando que as máscaras, a partir de um decreto de 24 de abril, são recomendadas para uso em espaços públicos. Ou seja, só se sabe que a partir de 11 de maio poderá haver uma reabertura gradual dos comércios. Empresários e donos do comércio contam com essas informações antecipadas para poder preparar o cenário de reabertura. Afinal, quanto antes se souber dos requisitos, mais fácil será para cumpri-los. O que nos parece é que esse tal Plano São Paulo, é uma resposta aos ataques que o governador vem sofrendo, com carreatas e manifestações contra a quarentena. Uma maneira de dar esperança de reabertura sem, contudo, apresentar nada de concreto. Os próprios assessores técnicos do governador, aqueles que se baseiam na ciência, como ele tanto gosta de falar, já afirmaram que a curva está sendo achatada e até por isso justificam que o pico, sempre anunciado para os próximos dias, está sendo empurrado para frente. Os dados de utilização dos leitos hospitalares estão, felizmente, longe do caos previsto no início da pandemia. Tudo isso aponta para uma possível reabertura segura, possibilitando o reinício de atividades comerciais sem colocar em risco a saúde da população. Ninguém deseja ver a população sendo vítima dessa doença. Fazemos aqui, inclusive, semanalmente, a recomendação para que aqueles que podem, que fiquem em casa. Porém, não se pode empurrar para baixo do tapete a vitimização indireta que há em função da não retomada da economia. Nesse sentido, não custa lembrar dos esforços da Polícia Militar de São Paulo para manter a população em segurança. Veja aí mais vídeo. Todos contra o coronavírus. Policial Militar. Estamos nas ruas para proteger e orientar o cidadão. Utilize o microfone externo da viatura e reproduza mensagens de áudios gravadas para reiterar comportamentos adequados à população. Basta aproximar a saída de som do seu celular ao microfone. Todos contra o coronavírus. Cidadão, se você pode ficar em casa, fique tranquilo. Estamos protegendo você. Se preferir, realize você mesmo a leitura das mensagens elaboradas diretamente no microfone, atingindo assim o objetivo de conscientização da maior quantidade de pessoas. A prevenção é a melhor solução.
Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Antes de encerrar nosso programa, não custa lembrar novamente sobre as recomendações para esses tempos de coronavírus. Fique em casa o máximo que puder. Mantenha os idosos isolados, mas não abandonados. Prestigie o comércio local do seu bairro. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Lembre-se, estar isolado não é estar sozinho. Estamos todos juntos nessa jornada. A distância é somente física. Esperamos em breve voltar ao formato antigo do nosso programa, pois será sinal de que estamos voltando à normalidade em nossas vidas. Uma boa semana a todos, fiquem em casa o tanto quanto puderem e se cuidem.